Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Histórico aqui pela TV Milênio, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná. Eu estou falando um pouquinho baixinho porque o evento aqui na CDL de União da Vitória transcorre em relação à cheia de 2014, um levantamento de dados em que representantes das duas prefeituras, da Copel, do CEMEPAR, dialogaram em relação ao evento. É um instantinho só e estaremos de volta. Posteriormente, aquele problema de que os móveis da população eram carregados de carregadeira que nós não tínhamos nem onde pôr. Se o reservatório tivesse com nível lá em cima, fatalmente o reservatório de Foz do Areia remansaria o nível da água em União da Vitória. Colocando em tempo real todas as informações para saber o que vai acontecer aqui. Não, mas isso nós temos disponível. Você tem disponível, mas eu moro na beira do Rio Iguaçu e nunca acertaram. A Comissão Regional Permanente de Prevenção contra Enchentes do Rio Iguaçu, SEC-Corpre e a Copel realizaram na manhã de quinta-feira, 6 de novembro, no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas de União da Vitória, reunião para análise da mais recente cheia na bacia do Rio Iguaçu. Dados do evento de junho de 2014, bem como da operação hidráulica dos reservatórios de Foz do Areia e Segredo, foram apresentados nas falas de Dagoel, presidente da SEC-Corpre, do engenheiro Edson José Marcolin, superintendente de operações de geração e transmissão da Copel, e do engenheiro Anderson Nascimento de Araújo. Já as chuvas de junho e o aquecimento global foram o mote do meteorologista César Duque, do CEMEPAR. Dagoel falou ao programa Marcelo Storck sobre a reunião. Tivemos que sussurrar, pois havia um debate em andamento. Dagoel Freduel, que é da SEC-Corpre, nós estamos durante o evento aqui, aproveitando o espaço também para explicar ao telespectador o que está acontecendo aqui na CDL. O que é esse evento, Dago? Bom dia. Bom dia. Nós temos um acordo com a Copel e as prefeituras municipais para fazer uma reunião quando existe algum evento de interesse, uma coisa catastrófica ou de interesse que seja mesmo. Então nós tivemos o grande cheia de 2014 e por isso estamos hoje aqui analisando a cheia e a operação do reservatório em Foz do Areia. É uma coisa que é definida por conta de ocorrências com o rio, não é um programa que se repete anualmente. Não, na verdade nós temos, por termo, rege, que nós devemos nos reunir a cada 2, 3 anos. Então, mas nós estamos sempre fazendo isso em condições em que há realmente necessidade de fazer essa reunião. Então nós sentimos agora que, porque foi uma situação de operação extraordinária, a chuva extraordinária e uma operação extraordinária, chegamos no momento de analisar isso agora aqui na CDL. Eu percebi que é uma plateia seleta. São pessoas relacionadas às prefeituras, como você bem disse. Qual que é o objetivo desse evento? É fornecer informações a essas pessoas, a esse público, ou a um modo geral, por meio da imprensa, à população? De modo geral, através da imprensa, mas principalmente por empresários e presidentes de associações de bairros atingidos por enchente. Então, o que é a grande sacada que nós temos nesse momento aqui? É o seguinte, essa vez o reservatório estava 30 metros abaixo do que ele podia estar. E mesmo assim deu enchente em União da Vitória. O que nós temos disso de novidade? União da Vitória, a população da União da Vitória tem que perceber que a enchente não é culpa da Copel. Enquanto toda a comunidade estiver agindo da maneira acreditando que isso não é a Copel, nós nunca vamos sair do barro, nós nunca vamos sair do molhado. Então agora sim, deu uma grande cheia, uma cheia boa, pesada, não a culpa da Copel, e nós esperamos a comunidade, o pessoal da prefeitura, tudo, veja agora que existe uma outra forma de olhar a enchente. Quais são as causas da enchente? O que podemos fazer em relação à cheia em União da Vitória? Já que não é mais a Copel, deve ser outra coisa. Então essa é a sacada. Mas aqui mesmo, antes de nós começarmos a gravação, você teve um espanto com uma informação dada lá no plenário, que foi em relação exatamente a se
o nível da água no reservatório tivesse alcançado um determinado nível, nós teríamos consequências maiores. Vamos falar sobre isso. Bom, isso, na verdade a surpresa foi minha, tanto que eu fiquei olhando e tentando entender o que estava acontecendo. Eles pararam de turbinar, pararam de tudo para conter a cheia para os reservatórios todos que estão abaixo de União da Vitória, abaixo de Foz do Areia. Então significa que foi uma situação extremamente crítica, foi uma coisa muito perigosa. Maior do que nós pensávamos. Não sei se maior, o fato que não, maior que pensavam não, porque eles operaram fechando Foz do Areia, mas fecharam Foz do Areia porque ela estava vazia. Então nós tivemos muita sorte e ele mesmo admitiu que acabou de dizer que, vamos dizer assim, se eles não tivessem operado dessa forma, talvez eles tivessem causado a influência em União da Vitória. Só que hoje isso é visível, nós podemos ver, nós iríamos saber, nós iríamos poder fazer com que eles se responsabilizassem por isso. Tago, muito obrigado, sempre às ordens, disposição, câmera e microfone do programa. Então, vejam lá, agora a União da Vitória não tem mais só um culpado que é a Copel, nós temos que olhar a enchente de outra maneira. Obrigado. E a novidade desse evento de junho é que o lago da usina de Foz do Areia estava lá embaixo e a cidade estava completamente afogada aqui nas águas, com a água do rio. Uma condição extremamente natural. Nós, em 21 anos, nós temos feito, a ONG SEC Corpréria, tem buscado chamar a atenção para a questão das cheias, principalmente relacionada à causa real da cheia, a chuva, a condição do terreno, os meandros do Rio Iguaçu, etc, etc, etc e tal. Mas a gente só teve falando para o vazio, para ninguém, para nada, porque nem mesmo os políticos, e muito menos a população esteve em momento algum acreditando no que nós estávamos falando. Ah, a Copel não tem culpa? Tem culpa se operar mal. Só que a operação hoje é uma operação visível, tem visibilidade, todo mundo pode acessar isso via internet, e quem duvidar ainda de alguma coisa, como disse ontem um amigo meu, que pegue o carro e vá lá em Porto Vitória ver se esse negócio está baixo ou está alto, se não acredita na informação. A Copel, de uma forma ou de outra, sempre, o Ricardo estava comentando comigo, tem de um jeito ou de outro participado. Até às vezes ele acha que é uma bondade inexplicável. Eu acho que foi uma sacanagem inexplicável. Porque nós estivemos sempre forçando a barra. Até uma vez de uma forma ou outra um pouco vergonhosa. Eu quero já, meio encerrando o papo, pedir desculpas para isso. Mas era a nossa obrigação fazer com que vocês entendessem que nós tínhamos problema em intermediar a questão de uma sociedade que não acredita numa coisa e de vocês que têm dinheiro que podiam nos ajudar a fazer a outra. E nós conseguimos avançar 28 postos todos, o telemetria. Nós temos hoje, dá um raio lá não sei aonde, você já sabe que pode chover tantos milímetros e pode chegar a subir a água em União da Vitória. Eu não sei o que mais que querem que isso. Sabe como? Tem outras coisas para fazer? Claro, tem que fazer o aperfeiçoamento dos negócios todos, mas agora a nível de cada uma das administrações. Não é mais a SEC Corpréria tem que terminar de capitanear esse negócio até que haja maturidade suficiente para que vocês possam, por fim, dar sequência à proteção da cidade de União da Vitória, de Portunhão e de Porto Vitória. Já o prefeito de União da Vitória, Pedro Ivo Wilke, falou a respeito das ações que o município realizou para evitar as consequências das cheias. A construção do eixo de desenvolvimento de São Cristóvão em área livre de enchente, quando Pedro Ivo ainda era deputado estadual. A construção de 400 casas específicas para a recolocação de famílias que viviam de modo irregular em áreas ribeirinhas e a construção de parques às margens do rio estão entre elas. Prefeito Pedro Ivo Wilke, um momento importante para a União da Vitória. Como o senhor analisa essa reunião aqui na CDL? Olha, Marcelo, depois das enchentes de 83 e 92, a organização da SEC Corpréria, a participação da sociedade, Copel, município, foi decidido que periodicamente a sociedade ia se reunir num intervalo que não ficou estabelecido, mas logo após um evento de grande porte, como uma enchente grande, ou de um a cada ano, ou a cada 2 anos, para avaliar os fatos ocorridos entre um período e outro, adquirir expertise para as novas enchentes e ver as ações que estão sendo realizadas para minimizar o impacto das enchentes. E hoje estamos fazendo uma dessas reuniões, após a enchente
agora de agosto, foi grande, terceira maior enchente. Estamos nos reunindo, avaliando os dados, a Copel apresentando os dados, eu apresentando as ações, as propostas que o município, como poder público, tem que fazer, para que a gente possa, através de um embasamento técnico, avançarmos no sentido de minimizar o problema. E talvez até uma obra física que possa também reduzir o volume das enchentes. Bom, eu já passei aí no GC a maioria das obras que o Pedro já realizou, inclusive antes da própria enchente, o senhor já reduziu aí esse impacto por meio da construção de casas, e são 400 casas que o senhor já destinou às pessoas que moravam na Ribeirinha. Mas retomou, porque meio ficou apagada a questão do canal, né? A gente sabe que a ponte continua, a segunda ponte ao lado de ferro ali, é um processo muito interessante. E, na verdade, agora retoma com uma parceria com empresas a possibilidade da abertura do canal. Fala um pouco sobre isso. Olha, nós tínhamos um custo no primeiro momento de quase 1 bilhão e o governo federal disse que não podia bancar esse custo. Do canal. Do canal. E era um projeto que a Missão JAICA apresentou. Porém, numa discussão com as empresas que exploram areia nessa região, eles demonstraram que há interesse econômico de fazer o alargamento do rio ou mesmo a questão do canal em função da areia que ali tem, e eles têm o direito de minerar. Então nós fomos buscar uma segunda alternativa, que seria uma parceria com essas empresas, e o governo nos acenou num projeto até 200 milhões. A ministra do Planejamento nos disse, olha, se fosse um projeto até 200 milhões, nós bancaríamos o projeto. Então nós estamos trabalhando estamos numa nova fase desse projeto. Numa primeira fase nós achamos que era possível, depois achamos que seria impossível e agora estamos achando o meio disso. Seriam algumas obras mais perto da cidade, que seria um canal alternativo e mais o canal ali da curva da Fazenda Brasil, apenas esses 2 canais, e a largura das curvas do rio e do alargamento do rio. Então essa proposta ela começa a ser discutida de novo, em parceria com as empresas. Estamos trabalhando a questão de um IARIMA, de um estudo de impacto ambiental, as licenças ambientais, e se o governo nos proporcionar esse recurso de 200 milhões, é possível ter uma obra que possa impactar 1,50 m numa enchente grande, a menos. Prefeito, que bom. Eu ouvi na sua fala, para fechar, né? O prefeito hoje está com a garganta um pouquinho comprometida, né? Eu não sei se é falta d'água, mas essa água aí é boa, né? Não queremos falar dessa água ruim, que é aquela água que traz a mensagem da enchente, mas que felizmente a gente percebe que neste evento, na sua fala, nas falas dos demais participantes, que há uma mentalidade nova e que pode proporcionar lá na frente um saber se relacionar com a enchente. Foi realmente essa linha de trabalho aqui, né? Muito obrigado pela sua entrevista, sempre à disposição a câmera e o microfone. Eu agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade. Por que não cria um algoritmo, tá? Colocando em tempo real todas as informações para saber o que vai acontecer aqui? Não, mas isso nós temos disponível. Você tem disponível, mas eu moro na beira do Rio Iguaçu e nunca acertaram. Não, mas o problema maior, às vezes, numa previsão dessas, também nós temos a questão da meteorologia. Não. Ei, tá certo assim, ó. Choveu em Curitiba, 3 dias, tá aqui a água. Então eu não preciso nem de modelo matemático, é só escutar a televisão. Mas eu quero um modelo matemático que diga para mim, você tem que levantar suas máquinas, porque agora, dentro de 4, 5 horas, vai levantar tanto nível. Isso a Copel não acerta. Essa questão dessa propagação no tempo e no espaço, isso acerta, porque isso é uma conta matemática. Vamos dar um break no programa, já eu retorno para continuar o bate-papo. Presente ao evento, o vereador Carlos Roderley Pinto, polaco do Bifão, entende que Porto União precisa se espelhar em União da Vitória e promover eventos semelhantes, melhorando as condições de trabalho da sua defesa civil.
Olha, a conversa com o vereador Carlos Roderley Pinto é contundente sempre, mas hoje não pode ser diferente, porque afinal de contas, uma das citações do prefeito Pedro Ivo, que sugeriu aqui ao final da sua fala, uma padronização de projetos arquitetônicos para a área de São Bernardo, de se elevar, fazer uma palafita, vamos dizer assim, mas uma palafita chique, como eu usei o termo, e estimular com renúncias de tributos municipais a construção nessas áreas de 2 andares, vem ao encontro de uma longa luta tua como vereador para colocar essa mentalidade para o bairro Santa Rosa, né, Carlos? Como é que é isso na sua visão? Marcelo, na verdade nós temos várias ações políticas administrativas que nós temos que ter para dar condições à população para o momento da adaptação. O que nós relatamos? Eu, posteriormente, a ocasião das cheias do Rio Iguaçu, agora de 2014, eu me dirigi ao gabinete do prefeito, propondo um estudo através e a criação até de uma divisão dentro de uma secretaria de planejamento, até num plano de habitação, mas organizado pelo poder público, associado à mudança do plano diretor, para a defesa da população num si, porque o problema de União da Vitória relativo a Portunhão é muito maior. Hoje o Pedro Ivo colocou sobre a questão do São Bernardo, aqui no município de União da Vitória, o qual casa realmente no mesmo nível que a comunidade de Santa Rosa. O que acontece, Marcelo? Nós temos pessoas comprovando renda, a esposa, o marido tem terreno de 600 metros quadrados, praticamente 3 quadras de uma avenida principal de um eixo de desenvolvimento do município, de que elas não têm uma política pública e também não têm uma autorização pela cota de um financiamento pela Caixa Econômica. O que acontece? Ela está no nível de 7 metros. Se colocar o nível da enchente de 83 e eles conseguirem fazer esse levantamento com isenção de impostos da parte terra, vamos dizer assim, e a sua edificação em cima continua se pagando imposto, continua gerando imposto para o município, mas nós temos que dar a condição do quê? Marcelo, numa distância de 200 metros da Avenida Santa Rosa para baixo para cima, nós temos a diferença de R$200 mil, de 150 a 200 mil reais num lote, com a metade da metragem para o lado de cima e o dobro para o lado de baixo. Então o que acontece? A política pública tem que dar condições a essas pessoas. O que acontece? Nós tivemos as ações na última enchente, Marcelo. Nós temos que ter a responsabilidade e aqui parabenizar o prefeito Pedro Ivo, que o prefeito Pedro Ivo, talvez pela proximidade com a Corprere, com o Dago, ele teve a coragem de ir para as rádios, emissoras locais e dizer que nós estaríamos trabalhando numa enchente de 8 metros. O que a população de Portunhão não ouviu da sua liderança política. E o que acontece no momento desse? No momento desse, a população vai aos meios de comunicação, está atentamente, porque é muito rápido, e um vizinho fala uma coisa, outra ação fala outra, do que nós temos que ter um direcionamento. Agora, o que nós não podemos admitir, Marcelo, que nós, com toda a competência que nós temos da pessoa à frente da Defesa Civil do município de Portunhão, que nós não temos um veículo viabilizado a Defesa Civil. Nós não temos um automóvel. Aí fica difícil para o responsável da Defesa Civil. O que nós podemos dizer, Marcelo? Se no dia que foi o maior impacto, de domingo para segunda-feira, o Departamento de Obras do município não trabalhou, não tinha caminhões para retirar e nós não tínhamos um plano de ação da Defesa Civil. É o que acontece. Posteriormente, aquele problema de que os móveis da população eram carregados de carregadeira que nós não tínhamos nem onde pôr. Então, tirando isso, eu acho que são ações imediatas, são ações que têm que ser tomadas, tem que ter coragem, como o Pedro Ivo está tendo, e dizer o seguinte, Marcelo, tem que ter comprometimento, tem que ter ações, e é dessa forma que vai ser. Nós temos condições? Temos, só que tem que ser o quê? Comprometido e, principalmente, saber o problema da população. Então, essa é a minha opinião, estou aberto a diálogos, estou pedindo para que o Pedro Ivo ligue para o prefeito de Portunhão e que o convença a essas ações. Porque, vou dizer mais uma coisa, um motivo de desabafo, nós estamos perdendo as pessoas competentes de Portunhão, administrativas, para o município de União da Vitória, que é exemplo
de que nós não podemos ter no momento é os boatos, e já em jornais, de que nós perderemos uma das pessoas mais incorporadas à Corpre, comprometido com essas questões, que é um amigo nosso, que é o Ricardo Dragoni, que nós não podemos. Nós temos que ter um consórcio e agradar e ver realmente as pessoas que têm posição e que está desagradando a inconveniência de certa parte administrativa. Na avaliação conjunta promovida pelo evento, a plateia pôde se manifestar fazendo perguntas aos palestrantes. Várias foram as indagações feitas à Copel, algumas em tom bastante contundente. Colocando em tempo real todas as informações para saber o que vai acontecer aqui. Não, mas isso nós temos disponível? Você tem disponível, mas eu moro na beira do Rio Iguaçu e nunca acertaram. Engenheiro Anderson Araújo, ele é representante da Copel, fez sua fala aqui no evento, um evento importante, obviamente, pela abrangência que ele tem. E você trouxe uma informação que até chegou a surpreender o Dago Alfredo, que realmente aquela questão popular de que se o alagado de Foz do Areia estivesse cheio nessas condições de chuva de junho, nós teríamos um outro quadro. Então, realmente, a Copel também trabalha com essa expectativa de repente, vir muita água de cima, né? Como é que é isso na cabeça de vocês e o que vocês têm a dizer em relação a esse fato? Se não tivesse vazio, teria uma outra realidade? Exatamente. A análise que nós fizemos é que esse evento hidrológico extremo, a gente considera aí a terceira maior cheia do histórico, não teve proporções ainda maiores graças ao nível baixo do reservatório de Foz do Areia no início da cheia. Agora nós fizemos simulações. Se o reservatório tivesse com nível lá em cima, fatalmente o reservatório de Foz do Areia remansaria o nível da água em União da Vitória, e também a jusante de Foz do Areia as condições teriam sido piores. Como é que a Copel lida hoje com uma questão contrária? Isso, não falando de cheio, falando de seco. Muitas pessoas criticam o constante nível baixo da dessa represa, que exatamente nos ajudou nessa situação. O que você tem a dizer, porque muitas pessoas falam que por ser um revertedor invertido, né, ela acaba sendo apenas um reservatório de água para vocês. O que tem a falar em relação a isso? Ok. A questão dos níveis baixos tem a ver com um cenário nacional. O sistema elétrico brasileiro ele é interligado de forma nacional. Então, no sistema sudeste, nós estamos que é o pulmão do sistema nacional, está passando por um dos maiores níveis do histórico. Então, nessas situações, o operador nacional do sistema concentra a geração na região sul, e onde hoje em dia nós temos os níveis altos. Então, a geração é maximizada onde tem água, que aqui. E aqui também estamos passando agora por um período de poucas chuvas depois deste evento, então a tendência é os níveis baixarem mesmo. Tá certo. Foi feita uma pergunta da plateia por um professor universitário aqui de União da Vitória, o professor Roberto, em relação exatamente a quem é que aperta o botão, quem fez foi o Lauri, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de União da Vitória, quem é que ordena a abertura. Por que foi feita essa pergunta? Porque aqui na cidade, Anderson, existe uma cultura de que o prefeito manda abrir, o governador manda abrir a comporta, lá para exatamente não pegar água nas casas. E para a população isso é um elemento fantástico. Nossa, o prefeito ou o governador mandou abrir, isso não existe, é um trabalho totalmente técnico. Como é que funciona o abrir e fechar das comportas de Rio do Areia, da usina Ney Braga, em relação a esse trabalho técnico vocês? Quem é que coordena e que nível coordena isso? Ok, a coordenação de toda a operação dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional é do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E a execução da operação é dos agentes de geração. Então, nas usinas da Copel, nós somos responsáveis pela execução sob a coordenação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. O critério, como você falou, é totalmente técnico.
Então é uma conta matemática em função do volume de água disponível na bacia, disponível nos reservatórios, e em função de que se o reservatório naquela condição vai ou não influenciar os níveis numa região montante de Dona Vitória. Então é um critério totalmente técnico, não tem influência política e pessoal nenhuma, e é totalmente transparente. Pode ser auditado a qualquer momento em função dos dados que disponibilizamos no site de monitoramento. Para fechar nosso bate-papo, Anderson, obviamente você trouxe informações para cá. Você leva informações também daqui? Foi válido para você do ponto de vista trabalho, logística, o que você ouviu aqui também? É fantástico. Eu acho que essa interação com a comunidade é fundamental para que a gente possa aprimorar os nossos trabalhos, né, lá na Copel. Então é fundamental, a cada reunião a gente aprende ainda mais e aprimora os nossos procedimentos de operação. Então encontros como esse são fundamentais. Obrigado, sempre à disposição, câmera, microfone do programa Marcelo Storck, foi um prazer. Obrigado. Ao final do evento, já passado do meio-dia, propostas para atuação em seco foram debatidas. Este apresentador sugeriu que uma cartilha orientando a população sobre o plano de ação emergencial seja produzida e distribuída gratuitamente, definindo com antecedência os locais de abrigo. A proposta foi colocada em ata. A Defesa Civil de Dona Vitória, na pessoa de seu presidente Marco Antônio Coradim, apresentou o relatório das ações referente ao evento de junho e disse que o município desenvolve desde este mês o seu plano de ação emergencial para situações semelhantes. Pois bem, este foi o programa Marcelo Storck de hoje. Eu fico por aqui, você fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.